Tem uma imagem do Mauro Mendes, enche a tela, fica melhor. Mauro Mendes se posicionando. Estamos ao vivo, essa movimentação é normal porque o nosso repórter cinematográfico Daniel Alves se posicionando para compartilhar com você todos os detalhes ao lado da Marcela sobre a entrevista coletiva do governador Mauro Mendes, ao lado da primeira-dama, dona Virgínia, se recuperando de mais um procedimento de saúde, graças a Deus, tudo bem com ela. E assim que o governador começar a conversar com os profissionais, eu corto pro áudio para lá. Bora! Hoje não, né? Pelo amor de Deus, né? Me poupe, né? Me poupe, né? Conversa, você está acompanhando aqui no Comunidade os Bastidores, a conversa informal do governador com os jornalistas. Vamos ouvir o que o governador vai falar. Todo mundo aqui? Vamos lá. Bom dia. Helder Barbalho, governador do Pará, ao lado de Mauro Mendes e outros governadores também. Vamos ouvir. Bom dia a todos. Nós terminamos agora a 25ª reunião do Fórum dos Governadores da região amazônica brasileira. Em primeiro lugar, eu agradeço aqui a presença de todos os governadores, secretários de diversas áreas e pastas que estiveram conosco ao longo de 3 dias discutindo temas importantes que são peculiares e comuns a toda essa grande região do nosso Brasil. A região amazônica, ela compõe 61% do nosso território, são mais de 30 milhões de brasileiros que vivem aqui nessa grande parte do nosso país. Discutimos assuntos ligados à regularização fundiária, questões ambientais, segurança pública, compras compartilhadas, e essas câmaras produziram importantes contribuições numa troca de experiências e, acima de tudo, nessa construção de agenda comum para que nós possamos juntos fazer com que essas ações, ao serem implementadas, produzam um resultado mais efetivo e mais eficiente para essa população que nós representamos na condição de chefe do Executivo. Os governadores aqui me anunciam, através de uma carta chamada Carta de Cuiabá, alguns dos nossos importantes posicionamentos para que nós possamos estabelecer nessa agenda que já existe desde algum tempo e que cada vez mais nós iremos aprimorar os mecanismos para que ela se torne uma agenda efetivamente concreta e que possa, através dos seus resultados, produzir tudo aquilo que nós desejamos e planejamos. As minhas palavras aqui hoje é de agradecimento a toda a equipe de organização por o trabalho que aqui foram feitos, agradecer a participação das equipes, dos governadores que vieram de todas as regiões, alguns estiveram ontem à noite conosco, num jantar que nós oferecemos aos governadores, e todos, manifestaram a sua firme disposição de continuar esse trabalho unidos aqui para que nós possamos auferir os resultados para os quais nós planejamos. Oi? O que consta exatamente na carta? A Carta de Cuiabá ela vai ser divulgada em alguns minutos para todos os senhores e lá expressa, já foi divulgada, lá tem todo o conteúdo da ação. O senhor, durante a reunião, falou a respeito de uma questão, se não me engano, com o Macron, que há uma legislação da União Europeia, e aí parece que eles estão querendo intervir quase na legislação brasileira. Há algum interesse de vocês, governadores, de pressionar o governo federal para que haja alguma mudança lá e alguma autonomia maior do Estado brasileiro? É de conhecimento, já foi publicado na mídia brasileira e internacional, que a União Europeia aprovou, através do seu parlamento, uma regulamentação que estabelece uma proibição de que as empresas possam comprar de produtos brasileiros que estejam sendo produzidos em regiões que ocorreram desmatamento a partir de 1º de janeiro de 2020. Não é desmatamento ilegal. E eu disse na reunião, não houve nenhuma deliberação nesse sentido, mas foi apenas uma colocação feita por mim, que eu considero isso uma afronta à nossa soberania e até mesmo às relações internacionais e tratados internacionais. O Brasil é hoje talvez um dos mais importantes e relevantes exemplos de desenvolvimento sustentável, porque nós temos aquilo que é mais importante no mundo hoje, que é a produção de alimentos, contribuindo com a segurança alimentar do planeta, e temos também grandes ativos ambientais que contribuem com a segurança climática do nosso planeta.
E o mundo tem que nos respeitar. Não pode fazer uma afronta, porque a legislação brasileira, que é uma das mais restritivas do mundo, ela não pode ser desrespeitada, porque ela estabelece a possibilidade, né, no bioma amazônico, de utilizar-se 20% do território e nos demais biomas percentuais maiores, chegando a 65%. Então, quando alguém faz isso, uma região, nós temos que ter uma interação entre países, um diálogo de diplomacia conduzido pelo governo federal. Cabe a nós, entes subnacionais, também expressar, e temos o direito de fazê-lo, mas uma negociação mais técnica e mais profunda tem que ser conduzida pelo nosso Itamaraty e pelas autoridades federais. Governador, eu quero aproveitar aqui a presença do governador do Pará. Mais alguma pergunta? Eu já passo ao Edward, que é o presidente do consórcio, e depois ao demais vereadores. Vocês dois, o governador venezuelano falou a respeito... Desculpa, de Roraima falou a respeito... O governador venezuelano está aqui. Só para restabelecer uma dinâmica aqui. Alguma pergunta mais para mim, que depois já passo para o presidente do consórcio. Tem interesse em fazer essa parceria e receber esses venezuelanos aqui em Mato Grosso, que por acaso estão em Roraima? Olha, sem fazer parceria ou não, tem muito venezuelano por aqui já. Né? É um problema social, humanitário, o Brasil não pode virar as costas para isso. Entretanto, entre fazer essa narrativa de solidariedade, que é comum e é natural, nós temos as consequências e o day after desta decisão. Nós temos lá, foi relatado com muita propriedade pelo governador Antônio Denário, a situação crítica e caótica suportada por aquele Estado, recebendo tantos e tantos latino-americanos, irmãos, vizinhos aqui do nosso continente. E é importante que o governo federal, que tem esse dever nas relações de ajudar, de contribuir, assim como todos nós estados temos. Então, independente dessa cooperação, tem venezuelano aqui e talvez hoje em grande parte do país, inclusive contribuindo, porque existem algumas mãos de obras para algumas atividades específicas que não as temos mais. E essas pessoas estão vindo e dando uma importante contribuição, mas, independente de ter ou não esse tratado, nós estamos fazendo um pouco dessa parte que é cabida a todos nós. Ouvimos o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, ao vivo e ao vivo só aqui no SBT Comunidade do Palácio Paiaguás, Fórum dos Governadores da Amazônia Legal. Aqui o governador do estado de Roraima, aqui o governador do estado do Pará e são outros governadores também que estão auxiliando nesse trabalho. Vamos ouvir mais um pouco do Mauro Mendes. Como um todo, e principalmente essa região, já deve ter resolvido há muitos anos atrás. Eu chamo isso de problemas do passado que ao longo de muitos e muitos anos não fomos capazes de estabelecer uma estratégia e, acima de tudo, ações que pudessem colocar um ponto final nesse dramático tema, né, do Estado brasileiro. E nós temos... Acabou a bateria. O microfone do Mauro. Acabou a energia. Acontece, ele também está ao vivo lá. A gente está ao vivo aqui, acompanhando, o microfone do cerimonial falhou. Será que a gente consegue ouvir o Mauro assim? Vamos ouvir. Tem marcos legais que tramitam no Congresso Nacional que podem simplificar muito, criar uma dinâmica mais rápida, mais eficiente. E é nesse sentido que, ao se propor hoje aqui, como foi trazida essa sugestão, de criar uma frente parlamentar, né, para a defesa dos interesses da Amazônia Legal brasileira, nós acreditamos que esses marcos legais poderão ganhar um ritmo diferente no Congresso Nacional, avançando, facilitando o trabalho do dia a dia dos governadores, de todos aqueles que executam o trabalho nos seus estados. Na Amazônia brasileira, talvez esteja concentrado o maior problema de regularização, que são estados mais recentes, com grandes conflitos aí de documentação, de títulos que era da União, que passou para o Estado. Isso acabou criando grandes confusões e nós temos ainda muito esforço a se fazer para atingir o objetivo planejado. E este problema de regulação fundiária, ele desencadeia um outro, que é a própria fiscalização ambiental. Muitas vezes nós não conseguimos fazer a devida responsabilização porque o título daquele local que foi praticado um crime ambiental não está em nome de ninguém e muitas vezes está em nome do próprio Estado. Então nós temos que adiantar essa agenda, dar mais prioridade com ações efetivas, porque ela vai trazer ganhos econômicos, ganhos sociais e ganhos ambientais para todos nós que vivemos aqui na região da Amazônia brasileira.